quero compartilhar uma palavra com você nesse dia, no livro de 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30, nos conta uma história muito interessante e que tem alguns ensinamentos, lições de ouro para a nossa vida. Na verdade, a Bíblia por inteiro, obrigado, Sânia, ela é rica, né, em informações, em conhecimento, entendimento que transforma a vida. Então nós precisamos praticar a leitura e a meditação da palavra. Essa é uma ação que quando a gente faz, vai gerar crescimento da nossa vida. A instrução de Deus para Josué, leia, medite nessa palavra de dia e de noite e cumpra tudo o que nela está escrito. Só então seus passos prosperarão. Então a mesma instrução dada para Josué, ela passa para nós. Medita, reflita, deixe essa palavra penetrar no seu coração, na sua mente, gerar confronto e transformação. Porque existe uma vontade de Deus, e a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e perfeita. Amém? Então 1 Samuel capítulo 30, vamos ler. E sucedeu, quando Davi e seus homens haviam chegado a Ziclague, no terceiro dia, que os amalequitas haviam invadido o sul, e Ziclague, e ferido e queimado por inteiro, e havia levado cativas as mulheres que nela estavam. Eles não mataram nenhuma delas, nem grande, nem pequena, mas a tomaram e prosseguiram no seu caminho. Então Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que ela estava queimada pelo fogo, e suas esposas, filhos, filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que com ele estava, ergueu a sua voz e chorou, até que não tiveram mais força para chorar. E as duas esposas de Davi foram levadas cativas. E Davi ficou muito angustiado, pois o povo falou em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava aflita, cada homem por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, porém, animou-se no Senhor, o seu Deus. E Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: rogo-te que me traga aqui o efode. E Abiatar trouxe a Davi. E Davi consultou o Senhor, dizendo: devo prosseguir e perseguir esta tropa? Devo alcançá-los? E ele lhe respondeu: persegue, pois tu certamente os alcançará, e sem falta recuperará tudo. Amém? Senhor, nós te louvamos nessa noite de domingo. Obrigado por estarmos aqui na tua casa. Obrigado, Senhor, por semanalmente termos um lugar para juntarmos enquanto igreja, enquanto corpo. Obrigado nessa noite por saber que o Senhor está neste lugar, não pelo que sentimos, porque às vezes sentimos amargura, tristeza, às vezes a nossa alma está entristecida, mas aqui na tua casa a convicção que temos é porque cremos na tua palavra, quando nos diz: aonde 2 ou 3 estiver reunido em meu nome, ali eu estarei presente. Então, pela fé, nós cremos que o Senhor está aqui,
e queremos nessa noite nos apropriar da Tua presença, da Tua palavra, das verdades, das vontades do Senhor. A ordem que queremos obedecer nesta hora é a ordem do céu. Então faça a Tua vontade aqui na Betesda como é no céu. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Estamos diante de uma história muito bonita. E essa história é uma história de transição na vida de Davi. Davi, que foi ungido rei de Israel ainda muito jovem. Ele era pastor de ovelhas. Você conhece a história, eu não preciso me adentrar muito nela. Mas quando Davi é ungido rei de Israel, a Bíblia faz a menção que o Espírito de Deus apoderou-se de Davi. E a partir daquele momento, Davi teve uma visão do seu futuro. Ele começou a compreender o propósito de Deus na sua vida. A Bíblia diz que é o Espírito do homem que lhe dá entendimento. É o Espírito do homem que o impulsiona. O Espírito, não o Espírito de Deus, o Espírito do homem. Espírito, alma e corpo. Quando Davi foi ativado, ele foi ativado no Espírito dele. O Espírito de Deus apoderou-se do Espírito de Davi, lhe deu entendimento, e deu a ele visão, e deu a ele capacidade de avançar na jornada que ele havia estabelecido. A história de Davi, ela tem um período, e talvez ela é mais sofrida, ela é mais amarga nos seus capítulos do que doce. Davi era um homem de guerra, embora ele era pastor de ovelha, mas Deus lhe dava sinais de quem ele era, desde quando ele cuidava das poucas ovelhas de seu pai, como dizia seu irmão a ele. Ele, já no meio ali do pastorado dele, ele defendia suas ovelhas com muita força, não deixava que nada possuía aquelas ovelhas, a não ser o comando dele. Davi, ao ser ungido rei de Israel, ele começa uma batalha, porque a jornada entre a palavra e o cumprimento da palavra, ela precisa de um processo de amadurecimento, de Deus lapidando, de Deus transformando, de Deus preparando. Imagina a vida de José. José tem um sonho enquanto ele é jovem. A Bíblia diz que com seus 17 anos, ele ajudava o seu pai, mas ele é um garoto que também trazia as má notícias do seu irmão a seu pai. Ele tem uma língua que precisa ser ajustada sob o comando de Deus. Ele tem sonhos, e do cumprimento do sonho ao momento que ele tem, ao momento que é cumprido, se passa talvez 13 anos, mais ou menos, do sonho ao cumprimento. Deus precisa passar José no processo, Deus precisa passar Davi no processo, Deus precisa nos passar no processo. Existem pessoas que amadurecem mais rápido, existem pessoas que compreendem o propósito mais rápido e permite esse tratamento de Deus mais rápido. Mas a verdade é que Deus não pode liberar uma palavra sobre alguma pessoa e se cumprir aquilo de imediato. Existe um processo de Deus, existe um trabalhar de Deus, existe Deus ali aparando as arestas para que aquela árvore se torne aperfeiçoada para o propósito que ela foi chamada. Tiago, ele vai falar sobre esses processos, ele vai chamar de provações. Ele diz que devemos nos alegrar quando formos submetidos às diversas provações, porque a provação vai gerar em nós perseverança, e a perseverança vai gerar em nós um caráter perfeito, sem nada faltar. Então é necessário passarmos por cada etapa da vida. E aí a gente podia pensar que nesse processo, nessa jornada, nós somos como um vinho. Quando a uva ela é tirada ali da sua árvore,
e ela passa pelo processo de tirar o suco e aquele suco tornar vinho, isso demora. Um cacho de uva vale um valor, e esse valor não é tão grande assim, ele é acessível à maioria das pessoas. Mas um vinho que foi processado, que foi preparado, um vinho que passou tempos em tempos, ele vale infinitamente mais que aquele cacho de uva. Então na nossa vida é parecido, porém, para aquele vinho se tornar vinho, ele foi uma uva, e aquela uva, para chegar naquele lugar, ela foi pisada, ela foi amassada, ela foi processada, até que conseguir extrair o melhor dela, e ela tornou aquele vinho. Então quando eu encaro a vida, quando eu encaro a minha jornada sob essa ótica, eu entendo que Deus está me preparando para aquilo que Ele determinou para a minha vida. Deus está trabalhando em mim para que eu tenha um caráter aperfeiçoado. As provações, as lutas, as dores, sob a ótica de Deus, elas não vêm para me destruir, mas elas vêm para extrair de mim o melhor, extrair de mim a minha melhor versão, ao ponto de eu poder dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? E aí, a gente chega na história de Davi e percebe que ele passou por muitos processos. Ele viveu boa parte do seu tempo no deserto, fugindo de Saul. Davi, ele teve que fazer acordo com o inimigo para viver na terra dos filisteus durante um período. Ele está em travessia, ele está em processo, ele vai chegar no lugar que Deus determinou para ele, mas até que ele chegue, Deus está experimentando ele em diversas áreas da sua vida. Imagina Jesus não nasceu para ser carpinteiro, mas ele submeteu ao ofício da carpintaria durante 30 anos da sua vida, e Deus usou ele naquele processo, até chegar o momento do propósito divino se manifestar na vida de Jesus. Então talvez você possa pensar: mas e eu? Como será? Como que vai ser? Independente de qual momento você está desse processo, talvez você já chegou lá, talvez você está no início, no meio, não sei, mas o fato é, entenda que aquilo que Deus ministrou sobre a sua vida, a visão profética, a palavra dele, aquilo que queima, aquilo que arde, aquilo que é a visão do futuro, se é de Deus, se o Senhor falou, permita que Ele cumpra na sua vida, porque o nome dEle é fiel e verdadeiro, e no tempo apropriado, o que parece que é impossível, tornará-se possível, e Deus realizará na minha, na sua e de todos aqueles que são filhos dEle. Amém? Davi então vive em Ziclag, é uma terra dos filisteus, e Davi, ele está no momento da vida dele que, em alguns momentos, ele ajuda os filisteus, ele batalha com os filisteus, porque ele vive fugindo de Saul. Existe uma sentença em Israel contra Davi. Davi é condenado de morte em Israel. O rei de Israel caça a cabeça de Davi. Então Davi teve que se refugiar no meio do inimigo, e ali ele faz alguns bicos para o rei Aquis, o rei dos filisteus. Em uma dessas pelejas, a peleja agora seria contra Israel. Davi era leal aos seus princípios e valores, e como Davi está sob o refúgio daquele lugar, ele se dispõe a ir para a peleja com os filisteus.
Mas Deus vai dar um livramento para Davi, porque Deus, Ele permite determinadas coisas na vida de Davi, mas jamais permitiria que Davi lutasse contra o seu próprio povo. E Davi é impedido de ir para essa guerra. E quando ele é impedido de ir para essa guerra, ele sai da sua terra, da terra que os filisteus lhe haviam dado, deixou suas mulheres, deixou os seus bens, tudo que eles possuíam naquele momento, sai com seus 600 homens, reúne-se com o rei, tem a negativa e eles vão voltar. Nesse interim, a Bíblia vai dizer que os amalequitas invadiram a terra que Davi estava e tomaram, roubaram, furtou tudo que eles possuíam. Se não bastasse, colocou fogo em tudo. A questão aqui é de quem eles tomaram. Eles esqueceram que aquela terra era de Davi, embora fosse dos filisteus, mas quem estava naquele lugar era Davi. Eles acharam que podia chegar ali e fazer de qualquer jeito, mas eles esqueceram quem estava naquele lugar. Deixa eu liberar uma primeira palavra sobre a sua vida. Às vezes, o inimigo esquece quem somos. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas se o inimigo, os amalequitas, passar em território que você está, que está sob o seu comando, sobre o seu domínio, coisas que o Senhor te confiou, e ferir, matar, tirar, roubar, ele esqueceu que eles estão brigando com o próprio Deus. Aonde tem um homem que tem uma palavra de Deus, uma mulher que tem uma palavra de Deus, aonde mora um homem que ora, uma mulher que ora ao Deus de Israel, o inimigo tem que entender uma coisa: se tomar, o Senhor vai lutar, se tocar, o Senhor vai agir, porque nós somos o povo que servimos a Jeová Nissi, o Deus que peleja as nossas batalhas. Amém? Eu não sei se você está vivendo tempo de paz ou tempo de guerra, mas se for para tempo de guerra, eu estou falando para você hoje: o Senhor lutará por você. Amém? Davi chega ali e o cenário é ruim. As mulheres dele, dos seus homens, não estavam, seus filhos tinham sido tomados, sua terra estava queimada, o que eles possuíam tinha sido tomado. Eles choraram amargamente. A Bíblia diz que choraram ao ponto de não ter mais força. Eu sei que existem pessoas aqui que já choraram nesse ponto de enfraquecer, dar-se por vencido. Davi é diferente dos 600 homens, Glauber, que anda com ele. Davi é possuído pelo Espírito de Deus. Davi, ele é sujeito às mesmas emoções. Eles choram amargamente porque a alma deles está ferida. É normal. Quando eu me deparo com uma situação de perda, de morte, de dor, que não estava na minha agenda, aquilo me tira o chão e gera em mim dor. E a dor vai gerar em mim choro. Só que Davi tem o Espírito de Deus. E qual é a diferença de Davi para os demais? Davi também chorou. Davi também chorou até perder suas forças. Porém, a Bíblia diz que Davi, porém, animou-se no Senhor, o seu Deus. A versão NVI diz que ele recuperou força no seu Deus. Não é proibido chorar, não é proibido lamentar, não é proibido nem questionar Deus. Perceba que Jó questionou Deus, mas sem pecar. É pecado murmurar, mas questionar, Senhor, por que a razão? Jó questionava, mas não pecou em palavras. Acontece que a ação do chorar, ela alivia minha alma, ela alivia meu momento, mas ela não resolve o meu problema.
eu só me prostrar no dia difícil, no dia da dor, não basta para resolver, trazer solução para a minha vida. É aqui que diferencia o homem e a mulher que tem Deus. Eu entendo que o choro pode durar uma noite inteira. Se essa noite dura um dia, uma semana, um ano, 2 anos ou mais, não tem problema. Mas a alegria vem ao amanhecer. E o homem e a mulher que serve a Deus, que tem uma mentalidade transformada pela palavra, que compreende que nessa jornada existe o trabalhar de Deus na minha vida, existe o aparar daquilo que é necessário, eu também, você também, tem que, porém, ele, ela, Davi, animou-se, recuperou-se, fortaleceu no Senhor o seu Deus. Nós precisamos compreender que nós temos um Deus que se relaciona com os seus filhos. Nós precisamos compreender que nós temos um Deus Pai que se relaciona com aqueles que Ele chamou. E quando Davi animou-se, recuperou-se no Senhor, ele estava a ponto de ser apedrejado. Davi, ele andava com 600 homens. A Bíblia tem hora que chama eles de ímpio, tem hora que chama eles de vadio. Fala que eram assim os piores homens. Mas Davi, ele é tão cheio de Deus, que na jornada da vida, no crescimento de Davi, ele vai peneirar daqueles 600 homens os 30 valentes de Davi. Ele vai tirar daquela corja o melhor, porque Deus chamou Davi. Às vezes, irmãos, nós fomos ou somos ou temos sido alguma coisa que não confere com Deus, que às vezes a gente pergunta, mas será que tem chance para mim? Irmão, o Senhor é Deus que restaura o homem, restaura nome, restaura história, restaura caráter. Ele é o homem que tira, Ele é o Deus que tira o homem lá do pó e do monturo, cheio de lama, sujo. Ele dá um banho, perdoa os seus pecados, cura suas feridas e o coloca em uma mesa ao lado dos príncipes da sua terra. Ele é o Deus do restaurar, é o Deus da segunda chance. Então, se há entre nós alguém que questionou isso, sim, tem chance para você, porque nós servimos um Deus que restaura o homem. Amém? Davi então está ao ponto de ser apedrejado por aqueles homens. Eles querem matar Davi, porque a alma deles estão feridas. Davi recupera força no Senhor, e Davi faz algo que todos nós deveríamos fazer, independente de estação, independente do momento que a gente está. Mas, para tomar qualquer decisão, nós deveríamos consultar a Deus. Davi consultou a Deus. Senhor, eu devo prosseguir, eu devo perseguir os amalequitas, eu devo ir, e se eu for, eu vou recuperar. E o Senhor falou com ele: vai, persegue e certifique-se que você vai recuperar tudo que você perdeu. Nós precisamos consultar a Deus. Talvez algumas tragédias, alguns erros, alguns embaraços das nossas vidas, elas existem porque naquele momento da tomada de decisão, nós não consultamos a Deus. Nós passamos batido. Nós deixamos de procurar entendimento, discernimento e direção em Deus.
E nós precisamos buscar isso em Deus. A Bíblia diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscar, buscar e encontrará. Bater, bater e abrir-se-vos-á a porta, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, e todo que bate a porta lhe será aberta. Então nós precisamos nos relacionar com Deus em oração. Mais do que isso, eu preciso compreender minha vida com Deus, minha vida de fé. Eu preciso fazer tudo para Deus. Levantei, vou tomar um café para o Senhor, vou trabalhar, é para o Senhor, vou cuidar da minha família, é para o Senhor, vou treinar, é para o Senhor, vou fazer uma dieta porque eu quero melhorar minha alimentação, é para o Senhor. Já percebeu que às vezes as pessoas, elas se comprometem com algo, especialmente dentro da igreja? Você vai tomar conta disso, você tem que chegar a tal hora, cuidar desse departamento assim, assim, assado. Às vezes a pessoa toma aquilo e faz com muito esmero, com muita excelência. Por quê? Porque é para o Senhor. Mas às vezes essa mesma pessoa não tem a mesma disciplina consigo, com sua casa, com seu corpo, com sua mente, com sua família, com seus negócios. Então nós precisamos não apenas consultar ao Senhor, mas nós precisamos nos relacionar com o Senhor. E tudo que fizermos, precisamos fazer para o Senhor. A Bíblia vai dizer então que tudo que tiver a mão para fazer, faça como para o Senhor e não para os homens, porque do Senhor você receberá a recompensa. Então, quando você coloca Deus na sua vida, quando o Espírito Santo se relaciona com você, quando tudo que você faz, independente se é dentro da comunidade de fé, da igreja ou fora, é para o Senhor, e você compromete o Senhor naquilo, a recompensa vem do Senhor. Tudo que eu faço para o homem, do homem eu recebo a recompensa, mas aquilo que eu faço para o Senhor, é do Senhor que eu vou receber. E o Senhor é um bom pagador, Ele é um bom recompensador daqueles que o buscam. Davi clama, Deus fala para ele: persegue, vai, que você vai recuperar tudo. Davi chama seus homens, dá uma palavra de comando para eles, eles se põem de pé e eles vão. Mas aqueles homens estão cansados, porque tem momento na jornada que a gente cansa. E eles estão passando pelo ribeiro de Besor, e 200 daqueles homens não conseguem mais prosseguir, não aguentam mais avançar, e eles ficam ali. Irmão, nós não podemos fazer parte desses 200, embora esses 200 homens vão receber uma recompensa. A caminhada tem hora que ela vai cansar. Se nós pegarmos aqui as pessoas mais velhas, mais vividas, mais experimentadas, e nós pedimos para ela contar um pouco da sua história para nós, vai ter momento na jornada de cada um que a pessoa cansou, deu-se por vencido, para. Mas deixa eu te falar uma coisa: nós não fomos chamados para parar no meio do caminho. Se nós vivemos para Deus, andamos com Deus, se nós nos relacionamos com Ele mediante Cristo Jesus, nós precisamos entender uma coisa: eu preciso imitar o meu Deus. E o meu Deus, o que Ele começa, Ele termina. O que Ele propõe a fazer, Ele vai e faz. O homem pode cansar na sua caminhada, mas lembre-se de uma coisa: quando cansar, não para. Não se dê por vencido, vai para o seu secreto e toma ânimo, recupera a sua força, a sua energia no Senhor, o seu Deus. Não dê por vencido. 200 deu por vencido, mas 400 prosseguiram com Davi. No meio do caminho eles encontram um egípcio que estava à míngua, desprezado. A Bíblia diz que
quando eles encontraram esse egípcio no campo, trouxeram até Davi. Davi serviu aquele egípcio, deu pão para comer e deu água para beber. E quando ele recuperou o seu espírito, o seu ânimo, ele começou a conversar com Davi e a contar para Davi de onde ele era, o que ele vinha fazendo. E para a alegria de Davi, aquele jovem egípcio, ele fazia parte do exército dos amalequitas, mas porque havia ficado enfermo, quando eles retornavam, o seu senhor o abandonou no caminho, e ele o deixou para morrer no deserto. Mas, quando a gente encontra algum Davi no caminho, nós jamais ficaremos sem água e sem pão. A sorte do egípcio é que naquele mesmo caminho vem passando Davi. E Davi é um homem apoderado pelo Espírito. E aí eu posso dizer que Davi parece com um bom samaritano, que quando vê alguém caído no caminho dele, ele não simplesmente desvia os seus passos, mas ele para e estende a mão. Ele tem pão, ele dá pão. Ele tem água, ele dá água. Ele tem azeite, ele dá azeite. Se ele tem vinho, ele dá vinho. Sabe por que Davi é transbordante? Porque Davi é generoso. Ele encontra um egípcio no caminho, que não faz parte da sua linhagem, que não tem nada a ver com ele, mas Davi dá água, dá pão, ele recupera. Aí Davi prepara um banquete para ele, e dá bolo de figo, e dá outros manjares para ele. Aquele egípcio é alimentado. Agora, Davi então tem autoridade para falar o Salmo 23. Prepara uma mesa para mim, Senhor, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça, o meu cálice transbordará. Sabe por quê? Porque antes de Deus me preparar uma mesa e um banquete, eu preciso preparar para alguém. Eu preciso servir alguém. Questionam Jesus sobre quem é o maior no seu reino. Jesus responde: quem quiser ser o maior, que sirva. Que sirva. Então, se você quer algo do Senhor, se você quer viver uma vida extraordinária no Senhor, viver uma vida que é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se materialize em vida, aprenda a servir sua casa, a servir seus pares, a servir aonde você trabalha, a servir a sua igreja, a servir quem necessita. Quer ser o maior? Sirva. Então aquele egípcio, ele naquele dia, ele teve uma grande surpresa, ele encontrou Davi. Entenda, irmãos, que nós precisamos nos assemelhar aos bons. Esse é um comportamento que nós devemos ter. Essa é uma mentalidade que nós devemos ter. Está no nosso caminho, está no meu caminho, eu posso estender, estenda a mão. Seja generoso, porque o Senhor, Ele é generoso com aqueles que são generosos com os seus. E aí, quando Davi termina de servir aquele egípcio, ele conta a história. Eu e meu senhor, nós invadimos algumas terras, entre elas Ziclag, e a colocamos fogo. Davi diz: você pode me levar no seu senhor? Ele fala assim: nossa, mas você não vai me entregar para ele? Ele falou: não, fica em paz. Já dei sinal da minha lealdade. Davi era um homem leal. Nós precisamos ser homens e mulheres leais. Davi é leal. Imagina que Davi, na sua jornada, ele é perseguido por Saul. Por 2 vezes, ele tem a oportunidade de matar Saul, assim, sem muito esforço.
Toda vez que ele tinha a oportunidade, esses mesmos homens falavam para ele: Davi, o Senhor entregou Saul nas suas mãos. Nem todo mundo diz que o Senhor entregou, o Senhor falou, está falando o nome do Senhor. É por isso que nós temos que relacionar com Deus e ter o nosso espírito ativado pelo Espírito Santo, para a gente ter discernimento de espírito. Davi falava assim: não vou tocar no ungido do Senhor. Como aquele homem está fazendo tudo errado, está te perseguindo, está te maltratando, aquele homem que está querendo a sua cabeça, Davi. Porém, eu não vou tocar no ungido do Senhor. E Davi foi leal a Saul até o fim. Davi foi tão leal a Saul, que quando Saul morreu, veio até ele alguns homens que pegaram a cabeça de Saul e vieram contar notícia para Davi: Saul morreu, você é o próximo rei, a cabeça dele está aqui. Como? Ele morreu, nós terminamos de tirar aqui a cabeça para você. Davi mandou exterminar aqueles homens. Davi é leal. Aprenda uma coisa: na jornada da vida, nós precisamos nos assemelhar a Cristo. Precisamos ter lealdade. Lealdade à missão, lealdade aos princípios, lealdade à palavra, lealdade àqueles que são meus pares, lealdade àqueles que estão acima, àqueles que estão do lado, àqueles que estão abaixo. Leal. Davi foi leal. Davi, porém, então, pega a informação que ele precisava. Ele descobre onde que estavam os amalequitas. E Davi foi junto com seus 400 homens e encontrou eles festejando. E a Bíblia vai dizer que Davi os feriu desde o crepúsculo até o anoitecer do dia seguinte. Davi passou mais que um dia matando aquele povo, destruindo tudo. Ainda assim fugiram alguns jovens, e Davi chega ali, ele encontra as suas mulheres, as mulheres dos seus homens, os seus filhos, os seus bens. E aqui vai dizer o seguinte, versículo 18 do 30. E Davi recuperou tudo o que os amalequitas haviam levado consigo. E Davi resgatou suas 2 esposas. E não houve nada que lhe faltasse, nem pequeno, nem grande, nem filhos e filhas, nem despojo, nem coisa alguma que deles havia levado. Davi recuperou tudo. Versículo 20. E Davi pegou todos os rebanhos e manadas, as quais eles levavam adiante deles, e disse: este é o despojo de Davi, esse é a restituição de Davi. E a partir daquele momento, Davi volta, e em breve ele vai ser coroado rei de Israel. O que eu quero ministrar sobre o seu coração, sobre a sua vida? Aquilo que foi tomado, aquilo que foi tirado pelo inimigo, aquilo que é seu, que Deus te deu, mas te tiraram. Posicione-se na sua vida como Davi, porque o Senhor lutará em seu favor. E essa peleja você vai e volta com tudo que é seu, sem nada te faltar. Quantos creem nisso? Diz amém. Davi recuperou tudo, nada lhe faltou. E aí entra o que eu quero já partir para o final dessa mensagem com você. Nós não podemos nos dar por satisfeitos quando perdemos algo que Deus nos deu. Nós não podemos cruzar os braços e dizer: passou, acabou, ficou para trás. Não. Se foi tomado algo que Deus nos deu, que o Senhor confiou a nós, nós precisamos lutar por isso até sermos restituídos daquilo. Tem coisas na vida que nós vamos perder,
talvez coisas banais e fúteis que não faz parte do processo e do projeto de Deus para a nossa vida. Talvez era até melhor mesmo ter perdido. Mas se aqui existe pessoas que perderam algo, que ganhou do Senhor, que foi Deus que deu, algo que você não se dá por vencido, eu quero te convidar hoje a pelejar no Senhor, porque o Senhor é aquele que luta e que te faz fortalecido para ir e recuperar tudo que Ele te deu. Vamos ficar de pé comigo? Os amalequitas, eles esqueceram também de uma coisa. Contra eles havia um decreto de Deus. Os amalequitas lutaram contra o povo de Deus lá no começo, lá contra Moisés, quando eles estavam no deserto. Eles guerrearam contra os amalequitas. E se você esqueceu da história, eu vou te lembrar ela. A guerra foi tão intensa que Moisés subiu ao monte. Quando as mãos dele estavam levantadas, Josué vencia no campo de batalha. Quando ela enfraquecia, ele perdia. Chega Arão e Hur, segura a mão de Moisés para cima. E enquanto a mão de Moisés esteve levantada, Josué, apoderado por Deus, venceu os amalequitas. Naquele dia, Moisés disse: o Senhor é Jeová Nissi, é a nossa bandeira. E Deus falou para Moisés: fala no ouvido de Josué, eu eliminarei Amaleque e toda a sua geração da parte da terra. Eu, o Senhor, farei isso. Existia um decreto contra eles. Davi sabia disso. Davi conhece quem é Deus. O problema de não conhecer Deus, irmão, é que a gente não sabe os recursos que a gente tem nele. O problema de não conhecer a palavra é que a gente fica raso e não sabe o que a gente pode fazer. Por isso que tem águas que dão no tornozelo, águas que dão no joelho, águas nos lombos, mas tem águas mais profundas. E nós precisamos conhecer a Deus, conhecer a verdade de Deus. Davi certamente sabia que contra aquele povo havia um decreto. E aí eu te falo, foi roubado, foi furtado, tocaram no que é seu. Sobre esses espíritos amalequitas há um decreto desde o tempo de Moisés. O Senhor vai lutar por você, o Senhor vai lutar a sua causa. Se a sua causa é legítima, se a sua causa é uma causa que o Senhor te deu e te tomaram, o Senhor fez algo e o inimigo está tentando destruir, eu quero te convidar hoje, porque Jeová Nissi está neste lugar e vai pelejar em nosso favor, amém? E pela fé, nós vamos avançar, e pela fé, nós vamos liberar palavras proféticas para a nossa vida. Nós vamos profetizar sobre nós, nós vamos dizer sobre nós: aqui não, inimigo, porque nós somos um povo que servimos a um Deus bom, a um Deus tremendo. Se há algo que precisa ser feito, é agora que vai ser feito, amém? Eu quero orar com você então, você que tem estado em alguma guerra, e que você que sabe que aquilo que Deus te deu não pode ser tomado. Eu quero orar com você para que o Senhor te dê força, para que você recupere. Talvez nós estamos falando aqui de alguém que precisa de alegria hoje. O Senhor vai devolver sua alegria, porque o Senhor é um Deus alegre, e Ele quer te ver sorrindo. A alegria do Senhor te fortalecerá nessa noite. Talvez alguém aqui perdeu alguma soma material, algum bem material, e você tem convicção: foi Deus que me deu. O Senhor é o Deus dono do ouro e dono da prata. O Senhor vai te fazer ser restituído, você vai recuperar aquilo que você perdeu.
Talvez tem pessoas aqui perdendo casamento, perdendo família. O Senhor é o Deus da família, e o Senhor vai fazer a sua família ser recuperada hoje. Aleluia. Porque o inimigo não há de triunfar sobre o povo de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos adorar o Senhor e a gente ora em sequência. Aleluia. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, lava no Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Vamos orar com fé nessa noite. Tenha fé, irmão, em Deus nessa noite. Aquilo que é a sua guerra, ponha na presença do Senhor. Amém? Senhor, nós te louvamos nessa noite. Nós nos colocamos, ó Deus, em posição de peleja, de batalha, revestido, porém, do alto, do teu Espírito e do poder que está em ti. Senhor, nós queremos nessa hora dizer a tudo aquilo que tem tirado, aquilo que é nosso, que o Senhor nos deu, seja situações familiares, seja situações espirituais, materiais, aonde o inimigo tem tentado roubar, tirar, confundir e destruir. Nessa hora nós nos levantamos como igreja e dizemos: sai agora todo mal, em nome de Jesus, porque eu, a minha casa, serviremos ao Senhor, e tudo o que o Senhor nos confiou não será perdido, não haverá falta de nada. Senhor, nesta hora nós não aceitamos, Pai, ficar do outro lado, nem 1 centímetro, nem 1 metro, nada daquilo, Senhor, que um dia foi confiado a nós, mas que talvez por negligência, talvez, Senhor, porque falhamos, foi perdido. Mas nessa noite, Senhor, nós fazemos, ó Pai, como aquela mulher que perdeu a sua dracma perdida, que varreu a casa, que buscou em cada canto, e ao encontrá-la, festejou com as suas amigas. Senhor, que o Senhor possa sondar a nossa vida nessa hora, que o Senhor possa nos colocar na tua peneira nessa hora. Se há em nós alguma conduta, Pai, que tem nos feito perder, retira e guia-nos pelo caminho da verdade, pelo caminho da justiça, pelo caminho da fé, da prosperidade, do amor, da alegria. Restaura a alegria nos corações nessa hora, restaura famílias nessa hora. Este jovem, esta menina, este menino que um dia foi levantado, Senhor, para o Senhor, consagrado para o Senhor, eles são teus, ó Pai. A nossa casa é tua, Senhor. O nosso bolso é teu, os nossos talentos, os nossos dons são teus, Pai. Que assim como foste com Davi, que ao receber a autorização dos céus, pelejou,
E a tua palavra diz que Ele recuperou absolutamente tudo, e até além do que aquilo que Ele havia perdido. Que assim seja na vida do teu povo que crê, na vida do teu povo que clama, na vida do teu povo que está dizendo nesta hora, Senhor. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus.